Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aqui onde a gente fala de Bíblia, espiritualidade, teologia. Você também encontra mensagens inspiradoras, você também encontra louvores. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, então seja mais do que bem-vindo. Convido você a se inscrever e a consumir os nossos outros conteúdos. Tem livros, tem cursos, tem podcast, tem outros devocionais anteriores. Então fique à vontade aí para provar desse banquete de graça e amor que o Senhor está nos oferecendo. Se você já acompanha o canal, já é um telespectador assíduo, faço o desafio para você mais uma vez, de você compartilhar este vídeo, de você compartilhar essa mensagem, compartilhar também o canal, para que mais e mais pessoas entrem em contato com a mensagem do Evangelho e também com águas mais profundas. Se você quer mergulhar em águas mais profundas, quer ir mais profundo em Deus, quer ir mais profundo no conhecimento, então você está no lugar certo. Este canal é um lugar para os famintos. Este canal é um lugar para os sedentos. Então, se você tem fome, se você tem sede da presença de Deus, da revelação de Cristo Jesus, este aqui é o lugar para você. Este aqui é um lugar para os famintos e este aqui é um lugar para os sedentos. Eu quero trazer à sua memória hoje uma história que está lá em João no capítulo 18. João no capítulo 18 fala ali de momentos que antecederam o Calvário, momentos que antecederam a cruz de Cristo. E hoje o Senhor quer nos ensinar através de João capítulo 18, a partir do verso 1, que diz assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? Verso 5. A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. A gente pode parar por aqui. A gente leu do verso 1 até o verso 8. Né? Aqui você observa um grande plano do inimigo, um grande plano de Satanás para prender e acabar com Cristo, para prender e assassinar Jesus. Sabe, nas Escrituras parece que os jardins de Deus, eles atraem o inimigo para que ele destrua tudo. Essa história se passa no jardim do Getsêmani e anos, milênios antes, o inimigo ele arquiteta um grande plano, um primeiro grande plano que se dá bem sucedido, só que em um outro jardim, no jardim do Éden. Milênios passam e ele arquiteta o seu outro grande plano, com certeza maior do que o primeiro, que levaram os nossos pais, que levaram Adão e Eva a pecar. E sabe, existe um detalhe aqui no texto que passa quase que desapercebido. Quase que nas entrelinhas, mas que revela muita coisa acerca do plano de Jesus, acerca do plano de Satanás e acerca do poder de Cristo. Sabe, tem uma expressão aqui, no verso 3, que diz assim: Então Judas foi para um olival, levando consigo um destacamento. Em outras Bíblias você vai ver a palavra escolta. Na maioria das traduções, na verdade. E sabe, essa palavra escolta, ela vem do grego espeira. E ela pode ser traduzida de 3 maneiras diferentes. Ela pode ser uma cavalaria com 1000 homens, 1000 soldados armados a cavalo. Ela pode representar uma infantaria com 300 homens, ou, como diz aqui na minha tradução, na NVI, ela pode ser um destacamento, que no grego é chamado de manipla, onde representam 200 soldados. Então, no melhor cenário interpretativo, destacam-se 200 homens para prender um carpinteiro. 200 homens para prender Jesus de Nazaré,
que era o filho de Maria e o filho de José. Então, o inimigo ele é muito astuto ao armar um plano que aparentemente não haveria como escapar. Ele seduz Judas e Judas cai para que possa trair Jesus. Ele reúne uma escolta dos principais, mais os principais soldados dos principais sacerdotes. Com certeza todos os demônios estão ao redor de Cristo. Está tudo armado para prender Jesus. Está tudo armado para que Jesus possa ser assassinado ali mesmo. Só que Jesus sai do jardim e pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. E Jesus responde: sou eu. Fazendo uma alusão ao chamado de Moisés em Êxodo capítulo 3 e 4. Em Êxodo capítulo 3 e 4, você observa ali o encontro de Moisés com o Senhor na sarça ardente. E quando Moisés vira para o Senhor e pergunta: Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? O que eu vou responder para os líderes da principal nação da terra? Quando eu chegar lá e pedir a libertação do povo, quem eu vou dizer que me enviou? E Deus diz assim: diz que o grande eu sou te enviou. E eu sou o que eu sou. Eu sou e continuo sendo. Na tradução do hebraico original significa eu sou e eu vou continuar sendo. Eu estou sendo e eu serei. Basicamente isso, é complexo de entender. E Jesus faz uma alusão a como Deus se apresenta, a como Deus fala sobre si mesmo, a como Deus ordena que Moisés falasse se lhe perguntassem quem o havia enviado. Sou eu sou. A quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Eu sou. E nesse momento a Bíblia diz que quando Jesus disse sou eu, quando Jesus disse eu sou, é como se o poder divino que habita em Jesus, ele sendo 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, o Deus encarnado que tabernaculou entre nós, que habitou entre nós, o Deus que se fez homem, é como se a divindade dele se sobressaísse, de modo que todos que estavam ao seu redor caíram diante de tamanho poder. Jesus estava dizendo assim: ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente, eu entrego. Você, Satanás, pode ter armado o seu principal plano. Mas ninguém está me prendendo aqui. Ninguém está me forçando aqui. Eu tenho poder suficiente para ser liberto. Mas eu voluntariamente escolho dar a minha vida em favor de muitos. Uma palavra de Cristo. O que eu quero dizer no devocional de hoje é que uma palavra de Cristo é suficiente para romper qualquer cadeia que esteja te aprisionando neste momento. Uma palavra de Jesus, uma ordem de Jesus, um comando de Jesus é mais do que suficiente para romper com qualquer poder maligno que esteja te aprisionando durante tanto tempo. Você talvez tenha vivido anos e anos debaixo de maldição, debaixo de vícios, debaixo de pecados, debaixo de opressão. Mas hoje eu quero te dizer que uma palavra de Jesus é suficiente para romper com qualquer cadeia, com qualquer corrente que esteja te aprisionando. E isso só é possível porque esse mesmo eu sou, este mesmo sou eu, que tinha poder suficiente para desarmar a principal estratégia do inimigo com uma palavra, ele mesmo se entregou. O grande eu sou, que enviou Moisés para libertar o seu povo, agora se encontra no formato humano, entregando sua própria vida em favor dos seus irmãos, em favor de mim e em favor de você. Portanto, não se trata
Jesus não se trata de um simples consolo, de um simples alívio, como dizem algumas canções por aí, na qual eu procuro quando eu estou em apuros, ele vem, me alivia e eu posso voltar para a minha vida normal. Não. Só tem dois caminhos. Ou ele é tudo ou ele é nada. O Evangelho, ele traz consigo um compromisso total. Ou você vive o Evangelho, ou você se renuncia pelo Evangelho, ou ele não é nada para você. Não existe terceira via, não existe meio do caminho. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ou ele tem tudo de nós, ou ele não tem nada. Ou nós temos tudo dele, ou nós não temos nada. É uma escolha radical. Mas sabe, por mais radical que seja, por mais renúncia que isso envolva, por mais que tenhamos que deixar muitas coisas de lado, muitas coisas para trás, para seguir a Cristo, não existe caminho melhor. Aquele que destroça, aquele que desarma a principal estratégia do inimigo com uma palavra, com um estalar de dedos, é igual tantos. Ele te convida para um compromisso mais profundo. Ele te convida para águas mais profundas. Ele é poderoso o suficiente para desarmar qualquer estratagema que o inimigo tenha armado contra você, contra a vida da sua família. E ao mesmo tempo, ele te convida para um compromisso mais profundo, de intimidade, de renúncia, de escolha, de pegar a sua cruz e segui-lo, porque não existe caminho melhor. Porque não existe nada comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Aquele na qual perdemos todas as coisas. Por ele consideramos tudo como perca. Quando comparamos a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus a qualquer outra coisa que este mundo possa nos oferecer. Tudo que o mundo possa nos oferecer, seja coisas boas, por melhor que seja, não se compara. Que hoje você tome a decisão de ir mais profundo em Jesus. De aceitar um compromisso ainda mais radical. João, mas eu já sou batizado, já frequento a igreja. Sempre existe mais. Sempre existe um passo mais fundo que a gente pode dar. Talvez Jesus esteja te convidando hoje para isso. Eu quero orar com você neste momento, ou do jeito que você está, seja no seu celular, na sua televisão, no seu computador, do jeito que você está, só peço que você fique em reverência, para nós juntos conversarmos com Jesus. Querido Senhor, nós temos aqui diante de nós. O nosso coração neste momento é teu. Mas que não seja apenas neste momento, Senhor, mas que possamos entregar a cada instante, a cada milésimo de segundo, constantemente possamos entregar o nosso eu, o nosso ser, o nosso coração em totalidade. Entregamos também a vida de cada um que está neste momento envolvido por cadeias, envolvido por correntes do inimigo. Envolvido por pecado, envolvido por vícios, envolvido por maldição. A palavra do Senhor é poderosa o suficiente para desarmar qualquer estratégia que o inimigo tenha se voltado contra nós. Que hoje haja libertação na casa, no lar, no trabalho de quem está me ouvindo neste momento. Que hoje haja libertação. Mas nós não queremos apenas o milagre. Não queremos apenas romper correntes, mas entregar voluntariamente a nossa vida nas tuas mãos. Porque não existe nada melhor do que te segui-lo. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Espero que você tenha sido verdadeiramente alcançado, abençoado. Te convido a você consumir os outros conteúdos do canal. A gente tem livros e cursos que você pode conferir aqui embaixo. Eu te vejo no próximo conteúdo.